Estratégias de Meta Ads para clínicas médicas. Fala pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o Jonathan, sou supervisor de Facebook Ads aqui na agência e hoje eu tô aqui para trazer um conteúdo muito importante, um conteúdo muito pedido para os nossos inscritos, que é estratégias de Facebook Ads, de Meta Ads para clínicas médicas. Esse é um nicho muito importante que a gente tem muito mesmo aqui na Blueberry, né? E vai ser um prazer poder estar compartilhando também o nosso conhecimento com vocês. A gente vai passar por aqui, pessoal, em estratégias um pouco mais estruturais, não tanto práticas. Então a gente não vai abrir campanha aqui, isso vai ficar para um próximo vídeo. A gente vai falar um pouquinho mais de como você pode, dentro da sua clínica médica, se estruturar para receber leads vindos do Facebook Ads ou atender também clientes, né, focando nessa questão de clínicas médicas, beleza? Muito importante, antes de tudo, a gente falar um pouco do contexto de clínica médica, né? Hoje o Meta tem várias restrições para esse tipo de segmento, então a gente precisa ser bastante cuidadoso e você precisa também seguir à risca o código de conduta, né, do seu ramo de atuação. Não faz sentido você, psicólogo, médico, tá infringindo alguma lei do código de conduta e que possa te ocorrer algum tipo de multa, pode te trazer algum outro tipo de problema ainda mais grave do que uma simples reprovação na plataforma, certo? Para quem ainda não conhece um pouco das diretrizes do Meta Ads referente a médico, referente à saúde, eu tenho um vídeo aqui no canal que fala também sobre as diretrizes de publicidade, né, para você dar uma conferida, olhar, e se você jogar no Google agora, né, políticas de publicidades do Meta Ads, você vai conseguir ler na íntegra tudo que o Meta proíbe e não proíbe dentro desse segmento. É muito importante comentar também que muitas das clínicas médicas às vezes não utilizam muitas landing pages, hoje eles focam um pouco mais no WhatsApp. A gente vai falar um pouquinho sobre essa questão estrutural aqui, o que é melhor para você, para que a gente consiga trazer não só leads, mas leads qualificados. A primeira dica, pessoal, é fazer uma segmentação inteligente. Então vamos pensar comigo aqui. Eu tô aqui em Criciúma, eu tenho uma cidade aqui de mais ou menos umas 250 mil habitantes e eu tenho uma clínica médica no ramo de ortopedia, por exemplo. Não faz sentido eu segmentar a minha localização muito expandida, né, em quilometragem para pessoas que, cara, tendem a não tendem a vir na minha clínica. Então a ideia é o quê? É eu segmentar de uma maneira um pouquinho mais inteligente. Então se você está começando hoje, você quer ganhar terreno, principalmente ser reconhecido, é interessante que você faça pequenos raios em volta do endereço da sua clínica, certo? Vai de 3 para 5, de 5 para 10, para 18, por aí vai. Então é muito importante você pinar o endereço e ir expandindo. E caso você não consiga expandir, por exemplo, por localização e quilometragem, você consegue colocar pins em volta, né, de onde você quer atingir. Então isso é muito interessante. Eu chamo isso de segmentação inteligente, por quê? Porque você vai ganhando terreno, você vai realmente expandindo e você vai trazendo mais pessoas para aquela clínica, criando um pouco de consciência em cima do seu nome, da sua marca. É importante também, nessa segmentação inteligente, pessoal, vocês terem a demografia muito bem definida. Por exemplo, gênero, idade, tudo isso está realmente muito incluso na campanha, segmentado e setado, porque não faz sentido eu ter uma clínica de ortopedia focada em idosos, por exemplo, e eu tá segmentando para menos de 30 anos. Então vocês têm que ser bem coesos quando vocês vão segmentar as campanhas para que consigam trazer leads qualificados, tá? Isso vale para qualquer segmento médico e também saúde, dentista. Então pensa comigo, ortodontia e implante são dois segmentos que realmente são totalmente diferentes, mas fazem parte do mesmo nicho, né, que é o nicho de odontologia. Então vocês têm que ser bem coesos na segmentação para que você não traga leads desqualificados para dentro da sua base. Criativos com autoridade e empatia. O que significa isso? Cara, criar criativo, na minha opinião, é uma arte. Eu tenho uma frase que eu falo bastante em treinamentos, em aulas, até aqui no canal, que é: a plataforma do Facebook de anúncios se chama gerenciador de anúncios. Então você tem um anúncio já no nome. Ele gerencia o quê? Anúncios. Então você tem que depositar muita energia na criação deles. Não faz sentido você fazer uma campanha super segmentada com lookalike ou remarketing ou interesse e você tem um criativo que não é bom, um criativo que não conversa com o seu público. Então é extremamente importante que você faça criativos que tenham essa empatia, esse ânimo, realmente essa construção da sua imagem. Então, pensando em clínicas médicas, novamente, não fuja do que o conselho de ética do seu ramo recomenda. Muitas clínicas médicas, na verdade, basicamente todas, você não pode fazer ofertas de preço, você não pode fazer nenhum tipo de promoção. Então tem que ser bastante cuidadoso, porque você ou o seu cliente podem acabar sendo prejudicados. Então faz bastante sentido você fazer criativos que geram um pouco mais de empatia. Então, por exemplo, algum procedimento sendo feito, algum conteúdo, né, desmistificando algum tipo de tratamento que ainda não está muito popular, por exemplo. Então faz bastante sentido você montar em vídeos esse tipo de coisa, ou até em carrossel. Não gosto muito de aparecer, estou trabalhando isso ainda em mim. Faz carrossel, faz conteúdo de valor. É importante que você realmente tenha isso em base, porque eu já postado no Instagram ou em criativo, porque o seu usuário, que vai ver
fazer, né, o criativo, ele precisa dessa quebra, tá? Aqui na Blueberry, a gente sempre recomenda isso para os clientes e é muito importante falar uma situação que a gente conviveu há alguns anos, que foi a pandemia. Na época da pandemia, todo mundo não queria mais anunciar, queria realmente, cara, botar o dinheiro do tráfego em outra coisa, só que a gente sempre comentava, né, fazer um processo de retenção desse cliente da seguinte forma: você precisa estar na mente do público quando isso acabar, quando essa pandemia acabar. E, cara, muitos clientes ficaram fazendo trabalho de conteúdo, fazendo trabalho realmente de distribuição e fazendo de branding. Então isso foi bastante importante porque quando a volta, né, da pandemia, né, a volta pro normal ocorreu, a gente tinha muita base dentro desses Instagrams, Facebook. Então foi bastante importante pra gente. Então hoje eu continuo recomendando isso. Por quê? Porque é extremamente importante você produzir conteúdo e você precisa trazer uma conexão com o usuário. Não basta apenas você, médico, parar na frente da câmera e gravar um vídeo. Precisa mostrar procedimento, precisa mostrar pacientes satisfeitos, e isso é muito legal e a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso depois. Landing page ou WhatsApp? O que eu recomendo? Pessoal, hoje a gente tem dois cenários de captação, eu posso dizer em qualquer segmento, não só clínica médica, que é o quê? WhatsApp e as landing pages. Landing page, para quem não conhece, a landing page é uma página de conversão, uma página de ação realmente. Então você quer vender um produto? Cria uma landing page. Quer captar leads para algum tipo de segmento? Faz uma landing page. Mas o Meta, ele te permite fazer a captação de leads para onde? Para o WhatsApp, através do WhatsApp Business. Você tendo um WhatsApp Business, você integra ele com a plataforma do Facebook, certo? E aí você faz as campanhas para ele. Só que a gente tem uns ônus, né, e uns bônus de cada um. Não faz sentido a gente só focar em um. Eu sempre recomendo o teste AB. Se você tiver R$50 diários para investir na plataforma, eu recomendo que você faça um teste AB com R$25 em cada formato de campanha. Por quê? Porque você vai testar e você vai saber o que está trazendo leads mais qualificados. Se eu fosse falar para captação de clientes para agência, por exemplo, com a minha experiência cuidando das campanhas da Blue há anos, eu diria que o WhatsApp é dinheiro jogado fora. Por quê? Porque os leads vêm muito curiosos e não com vontade de fechar. Eles vêm até às vezes meio fora de órbita, assim, perguntando por coisas totalmente o oposto do que a gente está vendendo. Agora, uma landing page traz leads mais qualificados. Às vezes eu não tenho muito fechamento, né? Às vezes posso não ter esse fechamento, porém eu tenho leads que realmente têm empresas. Então já começa dessa questão. Agora, no nicho médico, você precisa testar. É muito importante, às vezes tem muito cliente que até chega pra gente e fala: pô, mas vocês já atendem médico, por que vocês não pegam o que vocês fazem para esse aqui que tá dando resultado e replicam para mim? Cada empresa é um ecossistema. Não adianta eu copiar daqui e colar aqui e simplesmente fazer essa mágica. Não funciona. Tudo vai depender de cada ecossistema. Cada ecossistema vai conviver de uma forma diferente. Então é importante o quê? Você fazer testes. Para o cliente médico, pode dar muito resultado landing page, mas para você pode ser o WhatsApp, entendeu? Mas é importante, pessoal, uma questão. Você precisa mensurar isso. Então você precisa fazer um acompanhamento muito próximo. Jonathan, quem acompanha os leads é a minha secretária, o meu secretário, a pessoa que cuida aqui dos atendimentos para mim. Fechou. Faz um treinamento com ele de acompanhamento, monta um processo, defina esse processo de acompanhamento dos leads. Porque às vezes ele vai te dizer o seguinte: doutor, tá vindo um número X de leads e não tá convertendo. E aí você vai ver e acha que pode ser uma pessoa que não é muito qualificada, mas são pessoas qualificadas, só que elas, por exemplo, não foram atendidas com rapidez, ou elas não foram, por exemplo, explicadas, né, do produto certo da maneira correta. Então tem essa situação. A landing page, ela é muito interessante porque ela te permite o quê? Colocar mais comunicações do que o simples anúncio. A extensão, na verdade, acho que a landing page, na verdade, ela é uma extensão do anúncio. Essa é basicamente a definição de um site para mim, é uma extensão do anúncio. E aí o que acontece? O anúncio, ele te passa um recado. A landing page, ela tem que te complementar, certo? Então você pode colocar cases, pode colocar tratamentos que você faz além daquele que está no anúncio, colocar um pouquinho da sua história. Então isso vai ajudar você a qualificar um pouquinho mais o seu cliente, só que não é certo que vai converter. Às vezes você precisa de muito mais volume, leads muito mais baratos e de um atendente muito ágil para atender todo mundo e fechar. Mas às vezes você vai precisar de poucos leads e realmente uma menor complexidade, porque a landing page vai te trazer tudo um pouquinho mais esmiuçado, né? Às vezes eu tenho, por exemplo, eu sou médico e eu trabalho com alto padrão. Cara, talvez a landing page seja o melhor caminho, porque você vai ter como mostrar que aquele serviço, na verdade, ele é para alto padrão, ele tem um valor agregado muito alto. Então, essa comparação, pessoal, eu não gosto de fazer e dizer assim, cara, esse é melhor para você. A minha resposta para isso é teste. Testa muito, não deixa de testar. O próprio Facebook tem ferramentas de teste AB para que você consiga, consequentemente, fazer um trabalho bem legal e também ter os resultados colhidos, né? Poxa, se você faz um teste AB hoje no Meta, ele te dá os números, né, do que foi melhor. Você pode testar anúncio, pode testar campanha, pode testar criativos em vídeo com imagem, pode testar formato de campanha. Eu quero campanha de conversão, eu quero campanha de WhatsApp, eu quero público X, público A.
Você pode testar tudo e ter resultados, e esse resultado te alimentar de dado mesmo, né? Por exemplo, cara, eu sei agora que, por exemplo, o meu público não é feminino, é masculino. Eu sei agora que o meu público é de 25 a 45, não é de 18 a 60, como eu estava imaginando. Você economiza dinheiro, você é mais assertivo. Então teste, pessoal. Landing page ou WhatsApp não é uma pergunta que vocês têm que questionar as pessoas, os especialistas em tráfego. É uma pergunta que já tem uma resposta. É teste. Criativos com prova social. Lembra que eu falei um pouquinho atrás aqui sobre você contar histórias, você falar com os clientes, depoimentos de clientes? Pessoal, isso é muito importante. Tá? Depoimentos de clientes, ele basicamente serve como um boca a boca antigo, sabe? Por exemplo, seu vizinho chegava pra você e falava há uns 15, 20 anos atrás: cara, esse médico é muito bom, esse dentista é muito bom, você tem que ir nele. Você já fica, meu Deus, realmente, eu estou precisando de um dentista, eu preciso ir lá. Maravilha. Cara, ele tá te dando o depoimento dele, né? O testemunho dele. Então, hoje no Meta e no tráfego, no marketing digital, os depoimentos, eles estão sendo uma ferramenta de extrema qualidade para você captar leads, né? Você pode contar uma história, você pode do paciente, você pode realmente fazer com que aquele depoimento quebre objeções que você não consiga quebrar só no tete-a-tete. Você vê uma pessoa, por exemplo, eu, Jonathan, estou aqui vendo um criativo e depoimento de uma pessoa que se parece comigo, um homem de 30 anos que está passando por esse problema de saúde, ele, né, ou estética, né, porque também clínica pode ter essa questão estética e tal, e a pessoa, ela foi lá no doutor e consequentemente se curou. Meu Deus, é uma dor que eu posso ter, que talvez eu como médico, realmente a pessoa responsável por esse tratamento, eu não consiga quebrar essas objeções, que você vai lidar no emocional da pessoa, certo? Então é importante que você monte criativos com depoimentos. Jonathan, como que eu posso fazer isso? Cara, eu vou pegar a imagem do meu paciente sem nenhum tipo de autorização? Não, fale com o seu jurídico, dê uma olhada na internet sobre essa questão de termos de autorização de imagem, para você coletar dos seus pacientes realmente a autorização para que você possa usar em criativos, em posts na rede social, em algum outro tipo de mídia. É importante, tá? Você ter tudo isso bem redondinho para que não tenha nenhum problema. Mas dá uma palavrinha com o jurídico, cara. Eu sei que você tem uma clínica aí, deve ter um jurídico e ele pode te ajudar a montar algum termo, certo? E o criativo de depoimento, ele é extremamente importante, pessoal. Ele é realmente uma questão que quebra objeções muito mais fácil do que um vídeo só do doutor falando pra câmera, falando sobre o tratamento, falando sobre os benefícios. Cara, a gente precisa de emoção, né? Hoje a gente vive numa época onde no Instagram você rapidamente vai scrollando para baixo na sua timeline e vê diversos tipos de criativo. Alguma coisa precisa te pegar. E depoimentos acabam fixando o pessoal, contar a história de uma maneira que realmente engaje, né? Integre o público é muito importante. Então, criativos com depoimentos são nota 10. Produção e distribuição de conteúdo. É muito importante, pessoal, e isso até é meio polêmico com algumas pessoas que eu falo de tráfego, é o seguinte, eu falei um pouco sobre, em alguns temas atrás, sobre captação de leads, ser por LP ou por WhatsApp, né? Só que a gente fez alguns testes aqui na agência e a gente fez o quê? A gente colocou basicamente 100% da verba em distribuição de conteúdo e a gente acabou tendo mais leads do que as campanhas de WhatsApp e landing page. Já vou explicar um pouquinho do porquê que isso foi bastante importante, mas a gente precisa entender o seguinte, na questão do meta, a gente não tá buscando um médico, né? Você não tá no Instagram às vezes buscando um médico específico, você vai ser impactado por conteúdos e talvez você esteja necessitando daquele médico. Então, por exemplo, quando você tá trabalhando com essa demanda em potencial, é bastante importante a criação de conteúdo. No Google é muito mais fácil, né? Pô, eu preciso de um dentista, dentistas em Criciúma, então eu vou lá e pesquiso, vai aparecer os anúncios. No Meta é diferente. No Meta eu preciso ir num usuário comum e aparecer para ele e gerar o valor para que ele me veja como um profissional que ele queira ser atendido. Então, dessa forma, a gente consegue captar pacientes dentro do Instagram. Parece difícil, mas não é. É só você ter realmente uma frequência na produção de conteúdos. Nas campanhas que a gente fez aqui, teste, o que a gente fez para gerar lead através da produção de conteúdo? A gente montou um perfil bem organizado. Então, hoje no Instagram, você pode fixar 3 postagens lá no topo do teu perfil, fixando 3 postagens estratégicas que falam de você, dos seus serviços e algum depoimento. Você consegue lançar campanhas de visualização de perfil, de video view, de engajamento e fazer essas pessoas acessarem o teu perfil. E se o teu perfil tiver lá com um linkzinho na bio levando para o WhatsApp ou com a direct aberta para receber os atendimentos, receber solicitações de atendimento, cara, a estrutura do teu perfil, ela só precisa realmente seguir uma frequência, uma constância bem grande. Então, produza conteúdo, tem essas 3 postagens fixadas para gerar aquela questão de realmente autoridade, faça stories diariamente. Você precisa realmente estar bem focado nessa produção de conteúdo, porque consequentemente a pessoa ela vai ser impactada, na verdade,
necessariamente pelos teus anúncios, talvez no momento que ela não precise dos seus serviços. Então é muito mais fácil eu, Jonathan, por exemplo, jogar, como eu falei, né, jogar no Google nutricionista, dentista e na cidade e tal, e achar o profissional do que eu, consequentemente, se for impactado no Meta Ads. Só que se eu, Jonathan, já tenho uma tendência a procurar conteúdos do gênero no Instagram, talvez tenha até mais facilidade de ser impactado. Mas mesmo assim, no Meta você joga uma campanha um pouco mais ampla e faça conteúdos bons para o público comum, que consequentemente você vai ter essas pessoas entrando na sua base. E quando elas estão na sua base, você só precisa ter constância. Frequência e constância são palavras que eu gosto muito de utilizar para produção de conteúdo, porque elas realmente definem mais ou menos como que vai ser o teu resultado, cara. Se você não tem frequência, você não cresce organicamente. Se você não tem essa constância de realmente, cara, pegar a câmera, gravar, fazer uma linha editorial, montar stories, fazer realmente os stories durante o dia, diariamente, frequentemente, semanalmente, mensalmente e por aí vai, cara, você não vai consequentemente crescer na internet. Então é muito importante que você trabalhe esse tipo de conteúdo para montar um perfil bem robusto, para quando as pessoas receberem o teu anúncio de visita no perfil ou de vídeo view, ele entrar no teu perfil e, cara, que perfil legal, eu vou seguir. E aí é só trabalhar a constância e a frequência. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desses conteúdos relacionados à parte de clínicas médicas. Eu quero fazer um vídeo, eu vou fazer sobre algumas campanhas que eu prefiro fazer para esse segmento. A gente vai mostrar a tela, vai mostrar tudo, então a gente já tem isso aqui em mente. Mas essas dicas de hoje, elas são dicas totalmente focadas em estrutura. Se você não tem estrutura hoje, cara, eu não tenho alguém para responder meu WhatsApp, eu não tenho como produzir conteúdo, cara, primeiro resolva esse problema antes de botar lá R$50 diários, R$2.000 mensais, sei lá, ou ao montante que você quiser. Cara, dá uma analisada nisso antes. Você precisa realmente focar em se organizar para depois você colocar o tráfego, porque não adianta o tráfego qualificado chegar numa página de destino ruim, não ter um atendimento bom, você não conseguir suprir o atendimento daqueles leads. Então essas dicas são bem estruturais para que você comece a lançar tráfego assim que organizar essas questões. Eu espero que vocês tenham gostado. Antes de me despedir, né, aqui embaixo na descrição tem um link para nosso formulário de consultoria gratuita. Então se você tem uma clínica médica, se você está buscando realmente, cara, eu quero que alguém anuncie para mim, eu quero pagar alguém para anunciar para mim. Cara, se você digitar, né, todos os dados ali, preencher todos os dados, um consultor vai ligar gratuitamente e vai fazer uma consultoria, né, um consultor da Blueberry fazer uma consultoria com você. Vai ser bem interessante, talvez no próximo vídeo você já seja nosso cliente e aí consequentemente você vai aproveitar muito mais. É isso, até a próxima. Não esquece de se inscrever, ativar o sininho para receber as notificações e até lá.